Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Olá, tá começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver elétrico com 3 motores, o SQ8 Sportback e-tron na Audi Center Santos. 97,3 kg de torque. Então é o maior torque da nossa linha hoje. Manobras na pista. Participação do santista Pedro Brasil no Ultimate Drift. A pista não favorecia nada pra gente e a gente conseguiu dar um show lá, foi bem legal. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Grande Prêmio da Espanha, mais uma vitória de Max Verstappen na Fórmula 1. Grande Prêmio de Monterrey, Laguna Seca, Fórmula Indy, vitória de Alex Palou. Assuntos do Momento Velocidade do Auto GP. O Auto GP foi a Audi Center Santos para mostrar o primeiro lançamento da marca alemã no Brasil em 2024. Ele substituiu o e-tron S, que a gente tinha já na nossa linha, e com algumas diferenças aí bem significativas. O SQ8 Sportback e-tron apresenta a nova linguagem visual da Audi. O design esportivo chama a atenção. O SQ8 e-tron tem faróis digitais LED Matrix com projeções dinâmicas, novo logo bidimensional em tonalidade fosca. Na traseira, lanternas em LED interligadas sobre o aerofólio e difusor na parte inferior. O SUV Coupé Premium tem 4 metros e 95 centímetros de comprimento, 2,18 de altura, 2,92 de entre-eixos que proporcionam muito espaço e conforto para os passageiros do banco traseiro. O porta-malas tem capacidade para 528 litros. O SQ8 e-tron tem 3 motores elétricos, 2 traseiros e um dianteiro. Essa configuração proporciona 503 cavalos de potência. O veículo atinge velocidade máxima de 210 km por hora. No caso, são 3 motores elétricos nesse veículo e ele também possui 97,3 kg de torque. Então é o maior torque da nossa linha hoje. O legal do veículo elétrico, a gente já estava acostumado com 2 motores elétricos que já dava aquela pressão no peito. Esse com 3, então, é fantástico. É realmente bem diferente. O sistema de tração integral 4 se ajusta automaticamente às condições do terreno, combinado com uma suspensão pneumática esportiva. Na parte interna, luxo e conforto. O SUV conta com bancos esportivos, sistema de som Bang & Olufsen e ar-condicionado de 4 zonas. O SQ8 e-tron oferece vários recursos de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, e aviso de saída de faixa. Olha só os retrovisores virtuais.
Isso foi uma febre, né? Até na internet, a gente só via sobre os retrovisores virtuais assim que ele foi lançado. É muito legal, você realmente se sente assim bem futurista. Em termos de tecnologia, ele tem todos os assistentes. No caso desse veículo, você conta até com uma pressão pneumática, que é uma coisa que não costuma vir em veículos esportivos, né? E todos os assistentes que a gente tem na linha Audi, você encontra nesse carro. O novo Audi RS3 fez os primeiros testes na pista de Nürburgring, na Alemanha, que tem 22 quilômetros. O coupé completou o percurso em 7 minutos e 32,12 segundos. Novo recorde na pista. O RS3 mantém a mesma motorização, mesmo depois do facelift. É o 2.5 TFSI de 5 cilindros, sem eletrificação. O veículo faz de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos, a exemplo do irmão Audi R8 V10 RWD, de 540 cavalos. O modelo começa a ser entregue na Europa em outubro. O BMW M2 2025 não sofreu muitas mudanças no visual, mas ficou mais potente e veloz. A montadora recalibrou o mapa do acelerador eletrônico, que responde mais rápido. O carro chegou ao mercado com a opção de câmbio manual de 6 marchas. O motor 3.0 biturbo de 6 cilindros entrega 480 cavalos. O novo M2 acelera de 0 a 100 km por hora em 4 segundos, ou em 4,2 segundos com o câmbio manual. A velocidade máxima é limitada a 250 km por hora, ou 285 km por hora com pacote opcional. A Porsche apresentou o novo 911 Carrera GTS. É o primeiro 911 equipado com sistema híbrido de alto desempenho. O veículo conta com um motor boxer de 3,6 litros, acoplado com um elétrico. O conjunto permite o carro acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, atingindo a velocidade máxima de 312 km por hora. Também há um motor elétrico na nova transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades PDK, o que proporciona aumento de potência. O 911 GTS híbrido deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2025. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Óleo mineral Avoline SL 20W50, R$ 23,99 o litro. Óleo semissintético Avoline SL 15W40, R$ 25,99 o litro. A troca é gratuita. A Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A seguir, a vitória de número 61 de Max Verstappen na Fórmula 1, no momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, é o Momento Velocidade
Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Uma corrida até certo ponto monótona. Isso porque a briga dentro da pista que se esperava entre Verstappen e Norris não aconteceu diretamente, a não ser na largada. O britânico Norris da McLaren largou na pole, mas não largou bem. Quem veio por fora, se aproveitando da briga de Norris com Verstappen, foi o George Russell. Mas a Mercedes não conseguiu sustentar esse desempenho, principalmente o do Russell, e ficou o Hamilton em terceiro lugar, voltou ao pódio o Lewis Hamilton, mas o Russell não conseguiu nem chegar ao pódio. Agora, o Verstappen teve uma corrida difícil. Na verdade, o C não joga, o C não existe. Mas se o Lando Norris tivesse largado melhor, tivesse ido para frente logo na primeira volta, pode ser que a McLaren desse mais trabalho. Mas em compensação, o Verstappen fez o trabalho dele, né? Ele passou o George Russell, foi para cima e ganhou a corrida. O problema maior na Espanha, os pneus não apresentaram, porque a Pirelli levou a gama mais dura, C1, C2, C3, da gama mais dura de pneus. Então, quem optou, largou aí pelo óbvio, né? Macio, médio, macio, como o Verstappen, acabou funcionando. O próprio Verstappen disse que não estava à vontade em alguns momentos com os pneus, mas a coisa acabou acontecendo de forma a ter uma vantagem suficiente durante a corrida para que no final o Norris, quando atacou, o Verstappen apenas controlasse. Eu digo o seguinte, comentei inclusive essa semana com alguns amigos. O Verstappen antes vencia por 20 segundos de vantagem, com 20 segundos de vantagem. Agora vence com 3 segundos de vantagem, mas continua vencendo. Então, vitória 61 do Verstappen, né? Primeira vitória dele na Espanha há 8 anos e o Verstappen chegou e ganhou tudo nesse período, conquistou 3 títulos e agora vitória de número 61. A primeira vitória da Espanha que eu digo, quando ele venceu a primeira corrida na carreira, né? E agora vencendo na Espanha novamente, fica difícil a gente imaginar que mesmo com os problemas que a Red Bull apresenta, um deles inclusive no motor, esse motor que pifou no Canadá, que teve problema no Canadá com o Verstappen, era um motor novo, a Honda teve que trocá-lo, foi para Sakura no Japão, no QG da Honda, e esse motor está perdido. Portanto, o Verstappen já atingiu a cota de 4 motores, aí pode ser punido antes do fim do ano com 10 posições no grid para mais uma unidade de potência, né, de combustão interna. Essa unidade de potência do Verstappen vai levá-lo à penalização. Veja que a Honda também não está à vontade nesse momento, né, porque um motor perdido, do nada, colocado no carro do Verstappen no Canadá, o problema foi tão sério que gerou ali uma desmontagem na época no Canadá, radical do carro, né? Nós comentamos isso aqui, e o Verstappen acaba ficando na mão com relação a motores. Aí ainda esse ano vai ter penalização, difícil não ter. Uma outra coisa é o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez acabou não tendo o mesmo desempenho do Verstappen, terminou em 8º, e notamos que o Verstappen é o cara que, com as dificuldades do carro, vem levando o carro à vitória. Não é um carro pior, radical, um problema grave, ele está levando o carro nas costas. Não, mas é um carro diferente, é um carro que não é o mesmo, é um carro que já perdeu desempenho, e esse carro tem sido apertado por McLaren e pela própria Ferrari. A Ferrari foi muito mal, né? O Leclerc em 5º, o Sainz em 6º, mostrou que a Ferrari tem dificuldades e das mais sérias, principalmente do ponto de vista aerodinâmico ainda. A Ferrari percorre curvas de um jeito, outras de outro, tem desgaste de pneu irregular. É uma coisa muito estranha o que vem acontecendo com a Ferrari, mas ela tem a obrigação, eu acho até, de mostrar força pelo que investiu e pelo que já fez no campeonato. Não pode cair radicalmente, ela pelo menos tem que se manter num patamar de brigar com a Mercedes. Claro que eu comentei inclusive isso aqui, que a McLaren tem o melhor desenvolvimento do momento, né? O desenvolvimento claro, concreto, mas levaram upgrades também para a Espanha. A própria Red Bull levou
Vejam que a Red Bull ainda está mexendo no carro, é claro. Então a Ferrari precisa trazer essa situação aí de upgrades que sejam sólidos para bater a própria Mercedes, que ficou à frente, com Hamilton em terceiro e Russell em quarto. Então esse é um dos problemas da Ferrari para esse campeonato. Carlos Sainz vai para onde? Ninguém sabe. Agora apareceu a Alpine interessada no Carlos Sainz. Vamos ver se eu já estou falando e a coisa já está decidida, porque o programa é gravado e teremos Áustria nesse final de semana e Inglaterra no próximo. Então são 3 corridas seguidas, né? Espanha, Áustria e Inglaterra. Vamos aguardar e Verstappen vencendo mais uma líder do campeonato. Na Fórmula Indy, Laguna Seca, vitória de Alex Palou. Não foi surpresa, piloto da Chip Ganassi lidera o campeonato e briga pelo título, mais um. Muita gente ali se degladiando nessa pista de Laguna Seca, só que a questão ali é uma questão de preservação, principalmente de uma corrida longa, de uma saída de boxe difícil. Pietro Fittipaldi, que andou bem na primeira metade da corrida, acabou rodando quase na saída dos boxes e foi penalizado, teve que parar nos boxes de novo. Então a corrida de Laguna Seca tem dificuldades, tem problemas principalmente com a temperatura. Vimos a rodada de Joseph Newgarden, que é um dos protagonistas do campeonato, e o Will Power andando muito mal, quer dizer, o próprio Scott McLaughlin, as Penske andando mal, e aí a Chip Ganassi aproveitou e abocanhou essa vitória com o Alex Palou, e o espanhol lidera o campeonato da Fórmula Indy. Semana que vem eu volto com mais informações da velocidade, já falando do Grande Prêmio da Áustria que acontece nesse final de semana, e mais Fórmula Indy também, moto velocidade, enfim, aqui no Momento Velocidade do Auto GP. Fique conosco, tem mais programa, hein? Tchau. Em instantes tem a participação do santista Pedro Brasil no Ultimate Drift. Não saia daí! O AutoGP está de volta e continuamos acelerando, agora no Drift. O piloto santista Pedro Brasil, de 17 anos, segue a batalha para ir longe como profissional. Piracicaba, interior do estado, foi o palco da 6ª etapa do Ultimate Drift, o campeonato brasileiro da modalidade que reuniu 50 competidores. E Pedro Brasil marcou presença na categoria Light. Pedro competiu com a BMW 325i, com um motor aspirado de 6 cilindros, 230 cavalos de potência. O santista participou de 2 batalhas. Mais um aprendizado, com certeza. Toda etapa que a gente faz, toda vez que eu ando, é um aprendizado. Essa etapa foi maravilhosa pra gente, o que a gente não esperava acabou acontecendo, porque a pista não favorecia nada pra gente e a gente conseguiu dar um show lá, foi bem legal. A participação do Pedro lá em Piracicaba foi excepcional. Nós tínhamos uma preocupação com relação a ser uma pista de alta velocidade, né? Com um carro que não tem potência bastante para conseguir fazer uma bela batalha, uma bela apresentação. E o Pedro, mais uma vez, prova que ele consegue desenrolar tudo isso, né? Ele, com o material que ele tem, ele apresentou um excelente resultado, né? Na segunda, o câmbio da BMW atrapalhou os planos de Pedro Brasil. Passou por uma primeira batalha, venceu essa primeira batalha, então a gente já ficou muito feliz com o resultado. Para nós já estava ganho, na verdade. E ele foi para uma segunda batalha, e aí sim uma batalha já com o segundo melhor colocado da categoria Light, né? Então a gente já tinha um pouco mais de apreensão e, infelizmente, na primeira volta, quando ele era o perseguidor, a segunda marcha não entrou, né? Então, infelizmente, ele ficou um pouco distante, isso prejudicou bastante ele,
Na volta de liderança, ele foi muito bem na volta de liderança, porém, ele já tinha zerado a volta de líder dele. O problema na máquina vai ser resolvido em breve, mas o carro precisa de ajustes. O objetivo é turbinar o motor aspirado para o jovem piloto poder competir de igual para igual no drift. A dificuldade foi com a potência do carro, né? Porque como ela é uma BMW aspirada, aquela é uma pista que existe muita potência do carro, né? Então, por falta de motor da gente ter, foi uma dificuldade bem grande que a gente teve. É o carro mais fraco que tem hoje na categoria Light, competindo no Campeonato Brasileiro. A gente, para estar dentro ali dos primeiros colocados, a gente precisa ter um carro de aproximadamente uns 400 e poucos cavalos, né? E isso é um grande investimento. A gente precisa turbinar o carro, a gente precisa melhorar o motor, precisa melhorar câmbio, melhorar a parte de estrutura de chão do carro, que a gente chama, né? Que é a parte de suspensões, né? Isso é um bom investimento ainda pela frente que a gente tem para fazer. Para turbinar o carro e brilhar nas pistas no drift, Pedro e o pai seguem em busca de mais apoio. O Pedro acabou de fazer 17 anos, tem muita coisa para a gente fazer pela frente, mas a gente precisa de investimento, né? Para poder continuar, para poder melhorar o carro. Ele, com um carro turbo na mão, ele vai trazer belíssimos resultados, eu não tenho a menor dúvida disso. Durante a competição, Pedro Brasil mostrou conhecer bem a modalidade, apesar de estar apenas começando nas manobras. Participou da transmissão ao vivo como comentarista. Quem é melhor, o Pedro comentarista ou o Pedro piloto? Acho que o Pedro piloto, né? Pedro comentarista tem que dar mais uns ajustes aí para ficar bom. E o AutoGP termina aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Inen Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Colorado Concept, Supervisão Vistorias Automotivas, Breton Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo Expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.